Pessoal, essa aulinha aqui agora é muito rápida para a gente conhecer as formas nominais dos verbos. O que seriam essas formas nominais? Às vezes o verbo ele não vai aparecer conjugado, ou ele vai ser conjugado, mas não vai exercer bem a função de um verbo, vai exercer a função de um nome ou de um substantivo, ele vai estar bem substantivado. Quando o verbo aparece assim, nós chamamos de verbos nominais. Quais são essas formas nominais dos verbos? Nós temos o gerúndio, que muita gente usa, principalmente os atendentes de telemarketing aí, né? Vão estar passando a ligação. Nós temos o particípio e o infinitivo. Vamos ver rapidamente quais são essas características aí das formas nominais dos verbos e como identificar o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Bora lá para o nosso mapinha mental. Então, bora lá. Às vezes, os verbos vão aparecer de formas diferentes. Quando eu falo que o verbo está no infinitivo, é um verbo puro, sem nenhuma conjugação, e ele sempre vai terminar com a letra R. Por exemplo, falar, correr, sorrir. Então, é o infinitivo, porque você tem infinitas conjugações. O infinitivo é o verbo sem conjugar. O gerúndio são os verbos terminados em NDO e vão dar uma ideia de ação contínua, uma ação que vai continuar. Aqui, ó, falando, correndo, sorrindo. Você tá vendo que a ação, ela tá o quê? Continuando. Então, o gerúndio é sempre terminado em NDO. E o particípio é quando a ação é totalmente finalizada. São os verbos terminados em DO. Falado, sorrido, corrido. Olha aqui. Então, o infinitivo é o verbo terminado em R sem nenhuma conjugação. Gerúndio, a ação está sendo contínua, ela está sendo perpetuada, então é terminada em NDO. E o particípio, a ação ela foi finalizada, ela dá uma ideia de finalização. Então é terminado em DO. Falado, sorrido, corrido, cantado, explicado. Por que muita gente erra ao falar aqui no gerúndio? Por exemplo, a atendente de telemarketing fala, vou estar passando a ligação. Quando ela fala vou estar passando a ligação, dá a entender que ela vai continuar passando a ligação eternamente. Então ela deveria usar vou passar a ligação. Ou a ligação foi passada, porque aí deu a ideia de finalizar. Então, infinitivo sem conjugação. Gerúndio, eu estou praticando a ação está sendo contínua, e particípio, a ação ela foi finalizada. Terminamos aqui o nosso básico sobre verbos, depois nós vamos entrar no verbo 2, beleza? Vamos ver os modos e os tempos verbais.